Diariamente eu faço diversas campanhas de Facebook Ads e administro com isso um volume de dinheiro bem interessante. Nesse sentido, eu acredito que eu posso contribuir com as suas campanhas, dando algumas dicas de coisas que realmente funcionam e de outras coisas que não funcionam. Eu separei um conteúdo bastante rico e advindo de experiências práticas. Aqui não tem teoria, aqui é prática de dia a dia. Eu vou te dar algumas dicas, se você seguir, com certeza absoluta você vai ter muito mais retorno nas suas campanhas de Facebook Ads. Vamos lá, dicas quentes para criar anúncios que são realmente vendedores. Primeiro, nenhum anúncio vai converter bem se a oferta não for ótima. É muito importante que você capriche na sua oferta, no seu produto, no seu serviço, na sua condição, no desconto, no frete grátis, no 2x1. Se a tua condição, se o teu produto não for bom, se a tua oferta não for boa, não tem anúncio que salve. Porque as pessoas até podem clicar no anúncio, podem entrar em contato com você, mas elas não vão comprar. A primeira coisa que você realmente tem que avaliar para fazer um anúncio de Facebook é o seu produto. Se você não tiver um produto que seja suficientemente bom para vender, para anunciar, com certeza os seus anúncios não vão ter sucesso. Mas ok, daqui a pouco o seu produto não tem diferenciação. Você tem um produto que os concorrentes também têm. Neste caso, você pode buscar caprichar nas condições. Desconto, forma de pagamento, enfim, seja criativo no sentido de caprichar na sua oferta, agregar valor na sua oferta. Se precisar, usa mais do que os 20% de texto em cima da imagem, mas evita. Existe aquela regrinha dos 20% de texto, né? De você só cobrir a imagem do anúncio do Facebook com no máximo 20% de texto em cima da imagem. O ideal é que você procure sempre, evidentemente, ficar dentro dos 20%. Mas se a sua chamada exigir que você use um pouco mais do que os 20%, não tenha medo, faça isso. Naquela grade do Facebook, 5 quadrantes seriam 20%. Usa 6 ou 7 no máximo, não usa muito, até para você não correr o risco de ele não impulsionar o seu card, o seu post. O que eu quero dizer aqui é que mais importante do que seguir os 20% de texto é tornar a sua oferta clara para quem está na timeline. O texto que está sobre a imagem tem que ser suficientemente grande para a pessoa poder ler e entender a sua oferta. Então, se tiver que usar um pouquinho mais do que 20%, não tenha medo, usa. Você vai pagar um pouquinho mais caro pelo seu anúncio? Vai pagar um pouquinho mais caro. Mas isso vai compensar porque as pessoas que estão olhando seu anúncio realmente vão entender do que ele se trata. E isso vale mais do que pagar menos pelo anúncio. Vale mais que as pessoas que estão vendo realmente entendam o teu anúncio do que eventualmente exibir para mais gente um anúncio que não está tão claro. Imagine que as pessoas são peixes. Sempre, sempre, sempre escreva na imagem. Qualquer anúncio de Facebook Ads deve ter uma frase ou alguma chamada escrita em cima da imagem. Se você usar uma imagem sem nenhuma frase, nada escrito em cima da imagem e usar só no texto do post, só lamento, as pessoas não vão ler. A maioria das pessoas não lê nada. Se você já anunciou no Facebook alguma vez, você sabe que o que eu vou dizer agora é verdadeiro. Você anuncia lá, vendo este casaco por R$100. Alguém vai na postagem e no comentário pergunta: quanto custa esse casaco? Isso é comum, as pessoas não leem. Se você não deixar bem claro na imagem, no post, em cima da imagem, o que é a sua oferta, as pessoas não vão ler. Elas não leem o texto do post. Pelo menos no Facebook elas não leem nem até o final. Se você escrever um texto muito grande que tiver que romper o ver mais, por exemplo, é ainda pior. Entende que as pessoas na internet se comportam como peixes. Elas simplesmente não prestam atenção em nada. Se você esconder a informação ou dificultar minimamente o que for para as pessoas poderem acessar o seu conteúdo, ver a sua oferta, pior, assim, horrível, você não vai converter. Quanto mais claro, tapa na cara for, melhor, você vai ter mais chance de vender através dos seus anúncios do Facebook. Ah, e nunca esqueça do asterisco, né? A tua oferta possui condições? Então escreva no corpo do texto, consulte condições, ou oferta válida até, no corpo do post ou sobre a imagem. Já atendi alguns clientes, algumas empresas com as quais eu trabalho, que tiveram que enfrentar processo judicial. Eu, inclusive, fui no fórum para ser testemunha de um caso, por exemplo,
porque eles não colocaram um simples asterisco consulte condições ou confira o regulamento. Isso, infelizmente, não é brincadeira. Se a sua oferta tem alguma condição, coloca um asterisco consulte condições. Eu até indico que você coloque sempre, ou oferta válida até. Isso vai te deixar mais seguro diante da lei e você sabe que no Brasil, talvez em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil especialmente, tem muita gente engraçadinha, espertinha, querendo tirar vantagem do outro. Então coloca isso na sua oferta, no seu anúncio, que você vai se proteger. Claro, testa diferentes formatos e chamadas. Legal, você quer aprender sobre quais dos seus anúncios mais trazem retorno? Teste diferentes opções. Geralmente nas campanhas de Facebook Ads que eu faço, que eu coordeno, a gente faz pelo menos 4, 5 versões de cada anúncio, para poder testar qual delas mais está convertendo e está agradando. Eu indico que você faça isso porque aí você vai realmente entender a sua audiência. Você faz 4 versões de anúncio, você vai começar a entender que fundo laranja é melhor do que fundo verde. Foto com mulher é melhor do que foto com homem. Esse meu produto é melhor do que esse. Você começa a entender melhor a sua audiência e depois você consegue fazer só anúncios que realmente convertem bem, que realmente dão bastante retorno. Importante, quando você fizer testes com seus anúncios e fizer 4 versões, por exemplo, cuidado, não muda tudo em cada versão, senão você não vai conseguir identificar qual mudança deu mais retorno. Por exemplo, um anúncio de Facebook é composto de texto e imagem. Você pode fazer, por exemplo, 4 versões ou 2 versões que seja, com o mesmo texto, mas imagens diferentes. Ou com a mesma imagem, mas com textos diferentes. Se você mudar o texto e a imagem das 2 versões, ou de todas as versões, talvez você não vai conseguir identificar qual delas realmente deu mais retorno e por quê. Dê tempo para o anúncio aprender. Deixa o anúncio cumprir a fase de aprendizado sem editá-lo. O ideal é não editar o anúncio antes de passar das 24 horas. Isso também eu vejo com uma certa frequência. As pessoas querem que os anúncios dêem retorno no exato momento que eles foram postados, que eles foram feitos. Mas o Facebook exige um tempo para que aquele anúncio consiga aprender. Isso é, ele vai testar algumas audiências diferentes e o algoritmo do Facebook dos anúncios vai montar a melhor versão de público-alvo para esse anúncio. Se você faz um anúncio, deixe ele rodar pelo menos 24 horas para você conseguir aferir pelo menos um dia inteiro qual foi o retorno, qual foi o resultado daquele anúncio. Até porque em alguns casos o resultado do anúncio muda. Durante a noite ele funciona melhor, durante o dia um pouco pior. Então depende do seu caso, do seu produto. O ideal é você testar pelo menos 24 horas. Se você quiser fazer um teste realmente bom, aí é uma semana. Porque a segunda-feira é diferente da sexta-feira, quando a gente fala de comportamento de consumo. Sem orçamento não dá. Simplesmente isso, sem orçamento não dá. Você precisa investir a sério. Senão, você não vai ter alcance e nem retorno. Eu vejo isso também com bastante frequência. As pessoas querem fazer anúncio do Facebook com R$2, com R$3. Isso não vai te dar resultado sério. Isso não vai te dar alcance sério. Ok você fazer um anúncio com pouquíssimo dinheiro quando você não quer resultado sério. Você só quer fazer um pouquinho de alcance e tudo certo. Agora, se você quiser performance, se você quiser realmente vender, tem que colocar orçamento. Um orçamento sério. Tem que doer um pouquinho no seu bolso. Se você não sentir que aquele dinheiro que você colocou no Facebook doeu um pouquinho, você não está fazendo certo. Não importa tanto o valor, mas importa que você sinta que você está investindo a sério, com seriedade. Se você quer fazer marca nas redes sociais, na internet, construir autoridade, construir audiência, você precisa fazer isso a sério. Não filtre muito com o direcionamento detalhado, a menos que você anuncie para uma grande área geográfica. Muita gente gosta de direcionar ao máximo o anúncio. Lá quando vai mexer no direcionamento detalhado, colocar vários direcionamentos, várias características, para tentar pegar um público teoricamente mais focado. Mas o que acontece é que você precisa ter, nesse caso, um público-alvo geograficamente grande. Olha o exemplo que está aqui na lâmina. Vamos imaginar que a bolinha azul ali mais clarinha é o universo total de homens no Brasil. Bom, homens que gostam de esporte já é um pouco menor, né? Porque, ok, são homens que gostam de esporte, está dentro do universo de homens. E homens que gostam de esporte e viajam é uma bolinha bem menor. Agora, imagina isso aplicado a uma pequena cidade do Brasil, a uma cidade com 50 mil habitantes, por exemplo, com 100 mil habitantes. Até o Facebook encontrar aquele direcionamento
de homens que gostam de esporte, que viajam, numa cidade muito pequena, ele vai demorar muito tempo, ele vai demorar talvez mais do que 1 dia, 2 dias, 3 dias para encontrar aquela pessoa, porque claro, aquela pessoa tem que estar no Facebook, talvez não está sempre, e isso vai te consumir recursos, você vai pagar mais caro por isso, e às vezes o anúncio não vai exibir, ele vai ficar lá no seu painel lá, e ele não vai exibir, ele vai ficar esperando até aparecer alguém. Então, se você faz anúncio para o Brasil inteiro, é uma coisa, você pode fazer o direcionamento bem fino, bem detalhado, o máximo possível, porque tem gente suficiente para o Facebook buscar o perfil de cliente, de audiência que você quer. Se você trabalha numa área geográfica limitada, não faz direcionamento tão filtrado. E se a sua cidade for muito pequena, eu até indico que você faça o seguinte, só seta homens ou mulheres, né, o sexo e a idade, e acabou. Se a sua área geográfica for muito pequena, tenta não direcionar demais, porque talvez o seu anúncio nem vai exibir. Considera isso que eu falei antes de fazer as suas campanhas, que com certeza você vai evitar muitos sobressaltos, muitos problemas com os quais eu já passei fazendo as minhas campanhas.